Vamos lá apresentar agora o caso, então, de ter que multiplicar por uma constante para formar o DU, tá? Então, compartilhando o material. Bem, então vocês estão vendo aqui este caso onde a integral, tá, ela precisa ser calculada pela substituição de U e DU, e para eu formar o DU, está faltando a constante menos 8. Quando falta uma constante, é simples de resolver, porque eu posso multiplicar para pôr a constante, fazer ela aparecer aqui, contanto que eu divida, ou seja, eu vou multiplicar aqui por menos 1/8. Então, observem que eu estou fazendo uma multiplicação e uma divisão para não alterar o valor, tá? Então, a partir do momento que eu multipliquei por menos 8, eu tenho que dividir por menos 8. Dividir por menos 8 é a mesma coisa que multiplicar por menos 1/8. Agora, ficou bonitinho aqui. Por quê? Eu posso, então, reescrever isto em UDU. Notem aqui que eu vou... nem sempre faz o que a gente quer, né? Então, este menos 8x, eu vou juntar aqui com esse dx. Cuidado que quando muda o lugar, pode parecer que eu estou subtraindo. Então, eu vou pôr um parênteses aqui, para não achar que eu estou subtraindo, tá bem? Então, esta parte aqui é o meu u. Vou deixar em vermelho aqui, é o meu u. Professor, porque ficou menos 1 dividido por 8, assim? Porque multiplicar por menos 8 é a mesma coisa que dividir, eu preciso dividir por menos 8 para, olha, isso seria isto. Deixa eu fazer de forma diferente. Mas onde que surgiu esse menos 1? Espera um pouquinho. Vou. Olha, eu preciso que esse menos 8 apareça aqui. Para eu multiplicar, eu posso multiplicar uma expressão por qualquer valor e dividir pelo mesmo valor que eu não altero. Então, se eu multipliquei por menos 8, eu preciso dividir por menos 8 também. Olha aqui. Eu multipliquei por menos 8, tá? Deixa eu deixar em outra cor aqui. Para multiplicar por menos 8 aí, eu preciso dividir por menos 8. E aí, dividir por menos 8 é a mesma coisa que multiplicar por menos 1/8. Ficou claro agora? Sim. Tá bem. Então, já pode pôr na frente como menos 1/8. Ou seja, se você tivesse que multiplicar por 2, fazer um 2 aparecer lá, você multiplica por meio. Se quiser que apareça um 5, se multiplica por 1/5. Se você quer que apareça um 10, multiplica por 1/10. Porque é a operação que vai fazer com que isso não tenha impacto, não mude a expressão, né? Você multiplicou e dividiu pelo mesmo valor. Tá bem? Então, esse menos 1/8 veio para frente. Esse menos 8x aqui, dx, veio aqui formar o du. Então, nós temos agora, facilmente, a gente pode reescrever que esta expressão, ela é menos 1/8, né? Menos 1/8, integral, eu vou agora usar o UDU, não vou mais escrever em x, tá? Então, agora eu vou ter a integral de este 3 menos 4x2, eu vou substituir por u. Então, eu vou ter u ao quadrado. Menos 8x dx, tudo isso virou o du. Saiu errado, deu ali no expoente.
Pronto. No expoente. Então, o que nós fizemos aqui? Agora é o mesmo caso. Vai integrar, vai dar U a terceira sobre 3, mais uma constante. E aí volta, tranquilo. O que mudou desse exemplo para os demais foi que nos demais o DU estava sempre pronto. Neste exemplo, para eu montar esse DU, identificar o DU na expressão, estava faltando o menos 8. E para aparecer esse menos 8 aqui, eu posso fazer facilmente isso, contanto que eu divida também por menos 8. Dividir por menos 8 equivale a multiplicar aqui por menos 1/8. Tá? Agora, tudo igual. Qual que é a integral, então, de U ao quadrado du? É U a terceira sobre 3. Mas não esquece que nós temos aqui um menos oitavo na frente. Então, isso vai ser menos 1/8, que multiplica agora a integral de U ao quadrado sobre 2, que é U a terceira sobre 3. U a terceira sobre 3, mais a constante. Está integrado. Fase final, voltar aqui, quem é U no lugar, né? Em função de X, aqui no lugar do U. E aí, se precisar algum algebrismo, para simplificar a equação e apresentá-la de uma forma mais elegante, como a gente gosta de dizer na matemática. Então, se eu continuar aqui, o que eu vou fazer é a substituição. Veja que eu posso até copiar aqui, porque no lugar do U vai entrar o 3 menos 4x2. O que eu fiz? Botei aqui quem é o U. Bom, vamos dar uma melhoradinha, porque aqui esse 8 e esse 3 podem ser multiplicados. Então dá para reescrever. Simples assim. Tá? Aqui eu vou reescrever essa parte aqui. Como sendo, deixa eu diminuir aqui. Esse menos 1/8, ainda estou dividido por 3, é a mesma coisa que colocar aqui 3 vezes 8, 24. E esse 3 daí vai sair daqui. Ok? Bom, então fechamos aqui a questão de colocar o 8, onde faltou no dx, dividimos, né, faltou menos 8, então eu também multipliquei por menos 8, dividi por menos 8, e aí eu fiz todo o processo igual. No final, o que eu fiz foi esse 3 que estava aqui no denominador, eu multipliquei pelo 24, pelo 8, aqui 3 vezes 8. Né? E fechei aqui. Melhorou o áudio, gente? Ainda não, tô do mesmo jeito. Ai. Bom, deu para entender pelo menos o que eu fiz? Deu. A gente, ele incomoda, mas dá pra entender sim que fala. Desculpa. Bom, eu vou passar aqui, depois a gente faz o de autoavaliação. Só para mostrar para vocês. Volta ali rapidão, professor. Oi? Só volta ali rapidão, que eu terminei de copiar. Ah, tá. Desculpa. Vejam se vocês têm alguma dúvida para me perguntar. Pronto, já copiei. Já? Mais rápido que a minha internet. Não tá boa. Faltava só o finalzinho. Certo. Bem, a gente já faz o de autoavaliação. Deixa eu fazer aqui mais um exemplo para mostrar para vocês que essa regra da potência geral, ela falha quando o que precisa ser colocado na frente ali não é uma constante, tá bem? Então, ela não é uma regra que vai dar para aplicar em todos os casos, além do fato de não poder aplicar para integrar 1 sobre x, quando o expoente for menos 1. Observem aqui, que se eu for fazer aqui o U, né? Deixa eu copiar até aqui o U deu. Nesse exercício do exemplo 3. Ó, se eu for fazer, quem é o U?
Normalmente, a gente vai fazer que o U é o 3 menos 4x ao quadrado. Nós já fizemos, inclusive, no exercício anterior. É o mesmo exemplo, aqui 2, ó. Só que no exemplo 2 eu tinha o x. E neste exemplo 3, eu tenho o menos 8. Então, aqui no exemplo 2, que a gente acabou de fazer, olha, eu tinha o x, faltava o menos 8. Agora, eu tenho o menos 8, falta o x. E aí não tem como eu aplicar essa regra, porque não posso multiplicar e dividir por x. Tá? É porque se o x for zero, eu acabo com tudo, destruo tudo. Então, não dá para aplicar quando o que falta para formar o DU é uma variável, tá bem? Só quando é uma constante. Daí eu multiplico e divido por aquela constante. Neste caso aqui, se nós quiséssemos integrar, o melhor jeito seria aplicar aqui diferença de quadrado, expandir isto, transformar num polinômio, multiplicar tudo por menos 8, ficar com um polinômio e aí integrar. Tá bem? Então, não dá para fazer quando o que falta é x. Vou fazer agora este caso do exemplo 4, tá bem? Então, vamos lá. Nós já vimos aqui que esse daqui dá para... A sugestão é, primeiramente, reescrever essa raiz, né? Então, vou começar fazendo isso. Reescrevendo com o expoente, ao invés de x ao cubo mais 1 estar na raiz, eu vou colocar o x ao cubo mais 1 com o expoente meio. Vou tirar a raiz. E vou pôr expoente meio. Bom, até aqui, tranquilo. Nós fizemos isso muitas vezes já na matéria. Vou agora identificar quem que é o meu U, quem que é o meu... Opa! Quem é o meu U, quem é o meu DU. Usando aquela dica. Vamos pegar o expoente maior para colocar como U. Aqui tem expoente maior, então o U é o x ao cubo mais 1. Se o U é o x ao cubo mais 1, quem vai ser o meu DU? A derivada de x ao cubo mais 1 é 3x ao quadrado dx. Certo? DU, o que está dentro do parênteses com a potência. Derivei, deu 3x ao quadrado dx. X ao quadrado aqui eu tenho. Mas, eu queria que fosse um 3 e não um 7. Gente, tranquilo. Eu quero um 3, multiplica e divide por 3. Esse 7 é uma constante que não vai atrapalhar em nada, porque essa constante aqui, esse 7, é igual a derivada, a regra da constante, que a gente aprendeu na aula passada. Eu posso pôr esse 7 aqui, multiplicando essa integral, sem prejuízo nenhum. Então, uma constante que está sendo multiplicada aqui, a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. Uma regrinha que a gente já viu na aula passada. Então, eu posso pôr esse 7 aqui multiplicando, ele não vai me atrapalhar. Esse x ao quadrado, eu também posso mudar de lugar e pôr aqui como dx. O que vai ficar faltando? Vai ficar faltando aparecer o 3 aqui. Mas para ficar aparecendo o 3, a gente já viu, se você quer que apareça alguma coisa, multiplique e divida por isso que você quer que apareça. Então, eu quero aqui que apareça o 3. Tá? Se eu quero que apareça o 3, eu vou multiplicar e dividir por 3. Tá? Então, se eu quero isso, vou pegar aqui a minha expressão, vou pôr um 3 aqui. Que é esse que eu quero. Só que esse 3 que eu quero, eu não posso aparecer do nada. Eu preciso dividir também por 3. Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Dividir isso daqui tudo por 3 é a mesma coisa que dividir este 7 aqui por 3. Então, olha, este 3 que eu quis fazer e que eu fiz aparecer aqui na integral, tá? Ele precisa que eu tenha aqui algo sendo dividido também por ele. Se não, o 7 veio para cá porque ele já existia. Se não tivesse o 7, ia ficar 1/3. Então, neste caso aqui, o que nós fizemos?
Olha, eu tinha um 7, eu queria um 3. Ignora o 7, deixa de lado e faz aparecer o 3. Não esquece que para você pôr uma constante multiplicando, você precisa dividir por essa mesma constante. Um outro exemplo, eu queria que aparecesse menos 8, então eu dividi também por menos 8. Então, ficou menos 1/8. Agora, eu quero que apareça o 3, eu preciso dividir por 3. Ou seja, eu vou multiplicar por 1/3. A partir de agora, é só fazer a substituição. Se eu tenho isso daqui se eu tenho agora que está me dando, está falando, está perdendo em qualidade de áudio. Esse daqui é o U. Esse aqui é o meu U. Este daqui é o meu DU. Então, eu vou reescrever isto como sendo 7/3 7/3 integral. Essa integral aqui, ou está elevado a meio, o elevado a meio du. Pronto, olha que simplicidade que ficou. Ao invés de integrar tudo isto em x, eu tenho que integrar somente isto em u. E esta integral em u, ela é facinho, né? Os 7/3 não me atrapalha em nada, ele continua na frente da expressão, tá? Da integral. Então, isso vai ser 7/3, eu vou integrar agora. Qual é a integral de u elevado a meio? A integral de u elevado a meio é u elevado a 3/2 dividido por 3/2. Porque eu vou aqui somar um expoente. Então, meio mais 1 vai ficar 3/2. Então, vou dividir também por 3/2. Tirei o símbolo de integral, vou pôr que é mais a constante. Bem, então, agora, antes de substituir o u, eu vou trabalhar isto. Dividir por 3/2 é a mesma coisa que multiplicar por 2/3. Então, só vou trabalhar um pouquinho antes de substituir o u, que vai ficar mais fácil. Então, aqui eu vou multiplicar isto por 3/2. Ou 3/2 por 2/3. Então, inverte a fração, como foi feito naquele exercício de autoavaliação. Então, dividir por 3/2 é multiplicar por 2/3. Tá bem? Isto eu posso reescrever agora como sendo, vou multiplicar os 7/3 pelo 2/3. Então, eu vou ter aqui 14 nonos. Então, isso vai ser 14 nonos. Multipliquei ali os 7/3 pelo 2/3. Se quiser, já pode transformar, que esse u elevado a 3/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de u a terceira, certo? Então, eu já vou aqui, posso fazer isso antes ou depois da substituição. Tanto faz. Multipliquei as duas frações, voltei para a forma de raiz. Última coisa a ser feita é substituir quem é u no lugar do u. Então, aqui eu vou puxar quem foi o u que eu defini. Eu defini u como sendo x ao cubo mais 1. Se u é x ao cubo mais 1, aqui vai ser x ao cubo mais 1 elevado à terceira. Vou recapitular tudo que foi feito aqui na questão. Um caso que tem uma raiz, que não mete medo, só reescrever com expoente racional, em que eu identifiquei o u, calculei o du e vi que faltava uma constante para fechar o du. O fato de ter uma constante lá que não me interessa, não me atrapalha, eu puxo essa constante para fora da integral, porque ela está multiplicando. Se estivesse somando, não dava, multiplicando. Então, a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função, igualzinho à regra da derivada.
E nós vimos isso na regra do múltiplo por constante. Identifiquei o U, o DU. Faltavam 3. Multipliquei e dividi a expressão por 3 para aparecer o 3 que eu quero. A partir do momento que eu fiz aparecer o 3, tá? Transformei tudo isso numa expressão em U, e que ficou facinho para integrar. Olha só, ficou a integral de U elevado a meio DU. Integral de U elevado a meio DU, somo um expoente, vai dar 3 meios, divido por 3 meios. E aí, nós vamos ter simplesmente que substituir de volta quem era o U, tá bom? Então, mais o caso em que a constante que eu queria não tinha. O fato de ter uma outra não me atrapalhou. Deixa lá na frente. Tá bem? Dá um stop aqui. Deixa eu ver como que estão as coisas nessa sala. E aí, melhorou a voz? Ainda não? Não. Chorar. Nossa, arranquei os 2 brincos. Ai, ai. A risada tá robótica? Aham. Ri para não chorar, porque acho que vai ficar pior ainda se o choro ficar robótico, né? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês anotem o exercício agora, tá? De autoavaliação. Eu vou tentar reiniciar tudo no meu computador enquanto vocês fazem esse exercício, e aí a gente volta aqui, tá? Se precisar, vocês acessam de novo o link para ver se melhora isso. Eu vou tentar restaurar tudo aqui em casa. Vou pedir então que anotem os exercícios antes de eu dar um break aqui, tá bom? Um instantinho então, vou compartilhar lá. Vou deixar os... Olha, vou deixar aquele outro que a gente pulou. O autoavaliação 2. E o 4. Então, por favor, copiem aqui e me dê um alô para eu poder cancelar, tá? Para a gravação.